Então hoje eu quero falar um tema com você, que é por que ele nasceu. No final do vídeo que a gente viu aqui, falava um pouquinho, há mais de 2000 anos, Deus enviou o seu filho, tal. E no final estava escrito assim, descubra o porquê. Nessa noite eu quero ajudar você a descobrir o porquê Jesus nasceu. Por que ele veio até esse mundo. E por que você está aqui nessa noite também. Amém? Então vamos começar. Você já deve ter ouvido a frase, tudo tem um propósito, tudo tem seu tempo. Você já ouviu essa frase? Alguém já ouviu? Acho que todo mundo já ouviu, né? E essa frase, eu não sei se ela é inspirada na Bíblia ou não, mas em Eclesiastes 3:1 diz algo muito sobre isso. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então a própria palavra de Deus diz que tudo tem o seu tempo, tudo que acontece aqui nessa terra tem o seu propósito. Então, se nós cremos nessa palavra, nós podemos entender que a vinda de Jesus para cá foi no tempo certo e foi também com um propósito certo. A vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, não foi em vão. Primeiramente, foi no tempo certo e segundo, houve um propósito. Há um propósito no nascimento do Senhor. E a pergunta da nossa palavra, por que ele nasceu, pode ser facilmente respondida em Lucas 19:10. Por que ele nasceu? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Acabou a palavra, aplauda Jesus. Amém. Vamos orar. Vamos orar, brincadeira, tem mais. Mas dava para acabar a palavra aqui. A nossa pergunta, por que ele nasceu, já é respondida aqui. O Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu e você. Esse foi o objetivo, o propósito. E daqui a alguns dias nós vamos comemorar o Natal. É motivo de muita alegria, porque quem sabe você vai encontrar os seus parentes, como eu falei, tudo que você vai fazer, mas tem um principal motivo de alegria tem que ser esse versículo aqui. Que nasceu o teu Salvador. Nasceu quem te deu redenção. Nasceu quem te deu o propósito. Então, comemore muito, dia 25, ali a virada também, a véspera, comemore, mas sem esquecer o motivo dessa comemoração. E aproveitando essa data, eu quero me ater nessa palavra, nesse propósito que ele veio a esse mundo. Eu quero que você entenda esse propósito de te salvar, de me salvar. Hoje nós temos pessoas que vão se batizar. Levanta a mão de novo, quem vai se batizar aí, o pessoal. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dessa galera aí. Hoje vocês podem se batizar, aceitar Jesus perante o público, fazer esse ato que é mergulhar, deixar o velho homem, a velha mulher e nascer uma nova criatura, deixar o teu passado para trás, porque ele nasceu. Porque ele veio ao mundo. Hoje a gente pode ser salvo e ajudar a salvar a outros, porque ele nasceu. Eu quero que você comemore esse Natal com uma gratidão gigantesca por aquilo que Jesus veio fazer por você nessa terra. Comemore esse Natal diferente do que você comemorou qualquer Natal da tua vida. Abasteça o teu coração com uma gratidão que jamais você teve, talvez, na vida. Por Jesus ter vindo a esse mundo, por Jesus ter andado entre nós, ter morrido, mas ter ressuscitado, e hoje nós podemos ser salvos. Então, se você compreender aquilo que ele fez por você, crer nisso, sem duvidar, 2026, sem dúvida, será o ano da conquista. Amém? Porque nós estamos no projeto de vida, o ano da conquista, e o pastor está falando bastante sobre, que ele já pregou 2, 3 cultos. Mas eu digo para você, a tua oferta é importante, o que você escrever com fé é importante, mas tudo isso pode, ali em junho, já você talvez não conquistar, se você não crer, se você não ter fé em Jesus. Não adianta você só, não, eu vou escrever porque o pastor mandou escrever. Eu vou ofertar só porque o pastor mandou ofertar. Você tem que ofertar, você tem que escrever, você tem que crer que Jesus
Ele veio, nasceu, viveu, morreu e hoje vive. É Ele quem vai realizar cada pedido do teu projeto de vida. É Ele quem vai tornar o teu ano da conquista, o teu ano, um ano conquistador. Então Jesus veio, nasceu, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou, foi ao Pai. Tudo isso para que eu e você pudéssemos alcançar o perdão através da cruz e sermos salvos. Quem era você? Alguns eu conheço testemunho, principalmente os jovens, eu converso bastante com os jovens. Quem era você? Quem era eu? Quem sabe nós éramos, como o pastor às vezes diz, né, os piores dos piores. Quem menos merecia, se nós olhássemos para a nossa vida, tantas coisas que a gente fez errada, nós éramos quem menos merecia, mas Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para que nós alcançássemos o perdão, sendo o pior dos piores, sendo o que fez um pecadinho, um pecadão, Jesus veio para salvar a todos. E eu me incluo nessa, você se inclui também? Então dê um aplauso a Jesus se você crê. Mas eu quero que você entenda que o perdão, ele só é alcançado com um passo, chamado arrependimento. Aqui é o ponto-chave da minha palavra. Tudo passa pelo arrependimento. Você tem um ano de conquista, você tem um ano de vitória, passa por, antes de virar esse ano, você se arrepender. Você se arrepender dos teus erros, das tuas falhas, pedir perdão para quem tem que pedir perdão. Passa por isso, por essa palavra, arrependimento. Então Jesus nasceu por quê? Para nos salvar, para nos perdoar. E esse perdão será alcançado através do arrependimento. Mas assim como uma faculdade, ela é alcançada através de um estudo, assim como uma boa performance no esporte é alcançada através do treino, assim como ter filhos, para quem já é casado aí, alcançar filhos é através da intimidade, o perdão também precisa de algo chamado arrependimento. Então, nessa noite, eu creio que o Senhor quer derramar do perdão dele sobre esse lugar, sobre a tua vida, sobre o teu coração. Você pode dizer assim, pastor, mas eu sou 12, eu sou líder de célula, eu já pedi perdão tantas vezes, eu acho que eu não preciso ser perdoado. Eu digo para você, eu sou pastor e eu preciso hoje ser perdoado. Quem sabe essa semana eu fiz coisas que, às vezes, inconscientemente eu pequei. Então essa palavra bate no teu peito assim e fala, essa palavra é para mim. A palavra arrependimento, ela tem uma forte ligação com uma linguagem militar. Você sabia disso? Eu aprendi com o meu pastor Jairo lendo o livro dele. Então leia os livros do nosso pastor que ele ensina várias coisas lá. A palavra arrependimento tem uma forte ligação com a linguagem militar, no sentido de virar, recuar, corrigir o rumo. Imagine comigo, um pelotão marchando numa direção e de repente o sargento comandante grita, meia volta, vou ver. Acho que é isso, né? Você que foi do exército aí, você pode me corrigir. Meia volta, vou ver. E de repente todo aquele exército ele muda de direção. Ele muda para um novo caminho. Ele muda para a direção que o sargento falou. E o que é se arrepender? É isso. É dar meia volta, ouvir a voz do comandante de Jesus e caminhar numa nova direção. Caminhar num novo caminho, numa nova história. A minha família, hoje, eu tenho a Thay junto comigo, mas meus pais, eles tiveram a vida transformada a partir do momento que houve essa palavrinha, arrependimento. Verdade ou não, pai? Porque como um exército que ouve a voz do comandante, a minha família, quem sabe a tua família, ouviu uma voz dizendo, arrependa-se, mude, meia volta, vou ver, vai por esse caminho, uma nova direção. Então, se arrepender é ouvir essa direção para que a tua vida seja transformada. Imagine como um homem que caminha no pecado, no erro, na sua maldade. Eu muitas vezes errei, pequei. Você, quem sabe, pecou muito na tua vida. E você sabe quando você peca, você erra.
há um sentimento de culpa, um sentimento ruim, né? Que acontece, eu não sei explicar esse sentimento. Sentimento, às vezes, que você se sente até sujo daquilo que você cometeu, daquilo que você fez. Um homem escravizado pelo pecado, com Satanás sendo o mestre da vida desse homem. Imagine esse homem, quem sabe você foi esse homem. Você foi essa mulher, que muitas vezes você foi pelos teus vícios, você foi pela tua direção, você foi pelo que você achava correto, pelo que você achava certo, e sempre você andou com essa angústia, com esse sofrimento, se sentindo, como eu falei, até às vezes sujo, no pecado. Eu digo, esse já fui eu. Esse fui eu já na minha vida. Por mais que meus pais conheceram a Jesus, eu tinha 6 anos, eu praticamente vivi minha adolescência, infância, juventude dentro da igreja. Teve momentos que eu errei, que eu falhei, que eu pequei, e eu me senti esse homem pecaminoso, sujo, longe da presença de Deus. Mas um dia eu ouvi o Evangelho. Um dia minha família ouviu o Evangelho. Hoje você está aqui ouvindo o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nessa noite, o Senhor vem para dizer, arrependa-se. Arrependa-se. Há um novo caminho, há uma nova rota, há uma nova história, há novas conquistas, há um novo tempo, há algo novo para a tua vida, há um novo propósito. Você crê? A minha família creu, hoje eu creio. Ainda como pastor, andando nos caminhos de Cristo, a gente tem dificuldades, tem lutas, mas eu sempre tento ouvir a voz do meu comandante, Jesus, dizendo, arrependa-se, faça isso. E quando ouvimos essa voz, arrependa-se, significa mude a rota, siga uma nova direção. Então, nessa noite, comece a caminhar por um novo caminho. A partir do momento que você entender o porquê que Jesus veio para essa terra, você entregar a tua vida a Ele, através do batismo, como muitos vão fazer hoje, abrir teu coração para a palavra, você já não é uma simples criatura do Criador, você é filho de Deus, você é redimido dos teus pecados, o preço foi pago e você é perdoado, você é salvo. Você fica feliz com essa notícia? Eu me alegro. Eu quero ganhar presentes de Natal. Quem quiser me dar, me dê presentes de Natal. Eu aceito. Eu falei ontem com os jovens que eu acho que eu vou chegar lá na minha avó e ela vem sempre com o dinheirinho assim. Não fala pro pai. Não fala pra ninguém. Parece que tá passando algo ilícito, né? Eu quero ganhar muitas coisas de Natal, mas o maior presente que eu e você podemos ganhar nesse Natal já veio ao mundo. Já veio ao mundo. Já foi para a cruz, ressuscitou e hoje vive. É Jesus, é o Espírito Santo. É por isso que ele nasceu, para que nós venhamos a se arrepender e possamos escutar o chamado dele. O chamado dele é simples, arrependa-se. É simples esse chamado, arrependa-se. E a nossa atitude também é simples. A nossa atitude também é simples. Quem sabe você vai me dizer assim, pastor, mas eu luto contra um gigante. Contra algo gigantesco na minha vida. Não é simples. Aí eu lembro a você, Davi. A palavra diz, o pastor pregou aqui semana passada, que Davi tinha o quê? 1,5 m, derrotou um gigante e ainda cortou a cabeça desse gigante fora. Sabe por quê? Porque Davi não olhou para o gigante como um gigante, mas olhou como uma oportunidade. Então, quando você se arrepende, você anda com Jesus, você escuta esse chamado simples, arrependa-se, a tua atitude também é simples. Vou mudar de vida, vou mudar minha rota, vou mudar minha história, vou mudar meus pensamentos. Eu fazia isso, eu caía nisso, não vou mais cair. Claro que você vai ter pessoas do teu lado para te ajudar, isso ajuda muito. Mas qualquer gigante que aparecer sobre a tua vida vai ficar pequenininho. Porque se você ler a história de Davi, você vê Davi sem medo. Ele fala, quem é esse, em outras palavras, né? Quem é esse otário aí que está falando contra o meu Deus? Quem é esse? Você acha que Davi viu o tamanho dele? Estava nem aí. É assim que você tem que olhar para o desafio que você tem que vencer.
O desafio de se arrepender pode ser grande para você. Você tem que deixar algo muito grande de lado, um vício, algo gigante, talvez, aos olhos humanos. Mas se você entender que é simples quando você está com Jesus, ele vai te ajudar a vencer. Amém? Então, gigante só é gigante aos olhos daqueles que não têm fé. Quem tem fé enfrenta gigantes como mais um desafio, como mais uma oportunidade para que o milagre aconteça, para que algo novo aconteça. Então, hoje você tem um desafio. Há um desafio para você hoje. O desafio de se arrepender. Pode parecer um gigante, talvez, para você. Como eu falei, eu não sei o que você passa, o que você passou. Mas, eu te digo, é um desafio simples. Onde a tua atitude de mudar de direção, de aceitar uma nova história, uma nova vida com o Senhor, vai trazer aquilo que o Senhor já tem preparado para a tua vida. O Senhor já tem coisas preparadas para você. A palavra nos diz que há uma promessa, que desde o ventre da nossa mãe Ele nos escolheu. Por mais que você andou por tantos caminhos, você é um escolhido, você é uma escolhida do Senhor. Ele nasceu para que você pudesse ser salvo. Então, arrependa-se nessa noite, sem medo, sem desculpa. Pecadinho ou pecadão que você cometeu essa semana, talvez você cometeu hoje, não importa. Ficou da porta para fora e quando você sair não vai te pegar mais. O Espírito Santo vai estar com você. Jesus vai estar com você. E Jesus, próprio Jesus, ele nos ensina sobre arrependimento quando ele cita uma parábola, uma história que ele fala para os 12, que é a do filho pródigo. A palavra do filho pródigo conta que um pai tinha 2 filhos e um dos filhos pediu parte da herança e decidiu ir embora. E no meio do caminho da sua vida, vivendo a vida, ele gasta toda a sua herança. E chega um momento que ele está comendo a comida de porcos. Ele perdeu tudo na vida dele, que chega o momento dele estar comendo junto com porcos. Então imagina um filho que tinha tudo, que tinha herança, que tinha a casa do pai, estava ali comendo com porcos. Esse filho pródigo representa eu e você. Desde o início da nossa caminhada, o Pai nos escolheu para andar com Ele, para estar com Ele, para estar junto a Ele. Mas em algum momento, quem sabe, nós desviamos, nós saímos de perto do Pai. Quem sabe em algum momento da tua vida você esteve como esse filho pródigo, comendo migalhas, comendo comida de porcos, momentos difíceis da tua vida. Mas a palavra diz que o filho pródigo, em um momento, em Lucas 15, 18, 19, ele diz assim: vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele. Não, é o 18, 19. Isso. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então, em um momento, ele vem o sentimento de arrependimento. Estou arrependido. Vou voltar para o meu pai. Em algum momento da tua caminhada, deu esse estralo na tua vida. Através de alguém que te convidou para a igreja, você disse: é isso que eu preciso. É isso que eu preciso para mudar minha vida. É isso que eu preciso para mudar minha história. E você voltou para a casa do pai. Só que esse filho, por mais que ele estava arrependido, você pode ver que ele estava com um pensamento negativo. Que o pai não ia aceitar ele. Que quem sabe, se o pai aceitasse ele como um dos empregados, estava tudo certo. Pelo menos ele ia ter o que comer. E quem sabe, você veio para a igreja com um pensamento assim: o Senhor, Deus, eu fiz tantas coisas, será que Deus tem o perdão para mim? Será que Deus me ama? Será que aquela igreja vai me aceitar? Será que o pastor não vai me julgar? Talvez você teve tantos pensamentos. Só que a palavra diz, em Lucas 15, 22 ao 24, que o pai disse aos seus servos, quando viu o filho: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Colocam-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar.
Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Aplaude a Jesus por isso. Jesus usou uma parábola. Essa história ela não é real, ela é uma parábola, é uma história que Jesus contou aos discípulos. Só que Jesus é maravilhoso. Ele estava contando a nossa história. Eu me vejo nessa história. Quem sabe você se vê nessa história. Quantas vezes, quem sabe, eu e você, nós tivemos tantas falhas, tantos erros, andamos por tantos caminhos. Essa semana eu conversei com um jovem que estava envolvido com tanta coisa errada. No dia que eu fui conversar com ele, eu estava muito mal, uma dor de barriga. Eu pensei, meu Deus, eu vou cancelar. E eu falei, não, eu vou com dor mesmo. E eu vi a presença do Senhor, sabe, alcançando aquele jovem, como um filho pródigo, passando por tantas coisas que ele passou e o Senhor trazendo ele para perto. Eu me via naquele jovem. Você tem que se ver nessa história, nesse filho pródigo. O Senhor veio, por que ele nasceu? Para te trazer de volta, para te trazer para perto, para te dar, para ver se pensou, não sou mais merecedor, eu não mereço nada. E o Senhor diz, trago a melhor roupa, trago um anel, trago uma sandália, trago o melhor porque é o meu filho. Você é filho, você é filha. Se você está nesse lugar, é porque o Senhor te chamou para estar aqui. Ele nasceu para que você hoje possa voltar ao Pai. Ele nasceu para que você hoje receba o abraço do Pai. Você seja perdoado, você seja salvo. E aí sim, 2026 vai ser o ano da conquista. Porque o ano da conquista só vai ser da conquista se você tiver a maior das conquistas, que é estar perto de Jesus. Que é estar perto do Pai. Se o teu coração só está pensando, eu vou fazer o projeto de vida porque eu quero ganhar muito dinheiro, eu vou fazer o projeto de vida porque eu quero conquistar tal coisa. Tem que descrever isso. Você tem que sonhar o melhor para você, sim, mas o teu coração tem que estar primeiro. Eu vou escrever um projeto de vida porque eu quero estar perto de Jesus, porque eu quero que Ele esteja do meu lado, conquistando junto comigo. Ele esteja do meu lado, abrindo as portas para que eu ganhe dinheiro. Ele esteja do meu lado para que eu conquiste a minha casa. Ele esteja do meu lado para que a minha família seja saudável, seja próspera. Esse tem que ser o teu objetivo. Estar ao lado do Pai. Amém? Dê um aplauso a Jesus. Então hoje o Senhor, Ele tem uma nova direção para a tua vida. Uma nova vida para todos nós que estamos aqui presentes. Basta eu e você ouvirmos o chamado. Como eu falei, desde os meus 6 anos eu estou na igreja com os meus pais. Mas verdadeiramente eu ouvi um chamado de Deus com 18. Tive a minha experiência pessoal com Deus, de verdade, de transformação de mente e coração, com 18. Quem sabe hoje é o dia de você ter essa transformação da tua mente. Arrependimento significa também metanoia, que é mudança de mentalidade. Hoje é o dia da tua mente ser mudada, teu coração ser mudado, não como uma lavagem cerebral, mas como uma transformação que vai te levar para muitas conquistas ao lado de Jesus. Para os melhores dias da tua vida, eu te garanto. Às vezes eu brinco com os jovens, né? Que a gente recebe da EIRA uma carteirinha de pastor. E eu falo para os jovens, se entreguem para Jesus. De verdade. Se entreguem. 1 mês se entrega para Jesus. 2, se não funcionar, a tua vida não mudar, eu venho aqui em cima do altar e rasgo a minha carteirinha de pastor. Porque eu sei que funciona. Eu sei que funciona. Então eu digo para você, faça um teste. Faça um teste. E eu prometo fazer isso aqui. Eu prometo, porque eu sei que funciona. Se entrega. Se entrega ao chamado. Então, para concluir, vamos responder de novo essa pergunta. Por que ele nasceu? Por que você vai comemorar o Natal? Porque através desse nascimento, a nossa vida hoje pode receber perdão e salvação. Porque através desse nascimento você pode se arrepender. Porque através desse nascimento, através do perdão, do arrependimento, você pode ter um ano de conquista. Então hoje, como o filho pródigo voltou ao Pai,
e foi recebido por Ele, é o dia de você voltar ao Pai e ser recebido por Ele. Não importa, pastor, eu já tenho 20 anos de igreja, se você orar para eu voltar ao Pai, eu não vou vir aqui à frente do altar receber essa oração. Quem sabe você tem que voltar ao Pai sim, ao primeiro amor, ao teu primeiro encontro com Jesus hoje, para que o teu amor seja abastecido novamente. Então, se arrepender é esse primeiro passo, para que nós possamos ter um ano de conquistas em 2026. Se arrependa. Ele nasceu por esse propósito, para que hoje nós pudéssemos ser salvos, perdoados, pudéssemos hoje ter uma festa aqui, uma festa nos céus, através dos batismos que vão acontecer. Então creia nisso. E para concluir, eu vou contar rapidinho. Eu tive um sonho essa semana, onde eu estava num coliseu muito grande. Se você conhece o Coliseu de Roma, através das fotos, é um coliseu enorme. E tinha várias entradas nesse coliseu, onde no Coliseu, se você conhece a história, entravam os leões para devorar cristãos na época. E eu estava naquele Coliseu com um monte de pessoas junto comigo, só que os portões que entravam os leões eram enormes, gente, era muito grande. E dentro de cada buraco desse Coliseu era tipo uma mina de carvão, onde nós íamos trabalhar lá. Eu ia lá, trabalhava, todo mundo trabalhava junto comigo, eu ouvia bastante barulho de picareta, batida, sabe? E aí, de repente eu ouvi uma voz, um chamado, que dizia assim, parem de trabalhar. E eu senti paz e parei de trabalhar. Muitos pararam de trabalhar junto comigo. Porém, muitos continuaram. Eu continuava ouvindo o barulho da picareta batendo, muitos entrando e trabalhando, e eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, parem de trabalhar. Por que vocês estão trabalhando? Já disseram para parar de trabalhar. De repente, todos aqueles buracos se fecharam. Deixando todo mundo que estava trabalhando lá dentro. E aí entrou como um homem que é uma cobra, um homem cobra, sem entender. Entrou, né, cada um desses buracos, se inflou e explodiu. É louco esse sonho, tá? Você já vai entender. Imagina eu sonhando isso. E aí eu comecei a ficar muito triste. Eu falei, meu Deus, era só vocês terem ouvido o chamado de não precisar trabalhar. Quando eu viro para trás, todos aqueles que estavam junto comigo estavam de branco. E eu também estava de branco. E eu comecei a ficar feliz. Uma alegria, eu senti uma alegria no sonho, que de verdade, quando eu acordei, me deu uma tristeza. Porque eu estava sentindo uma alegria que eu nunca senti na minha vida. Eu estava parecendo que eu estava no céu. Falei, caramba. E nisso eu já esqueci daqueles que ficaram, daqueles que estavam lá. E aí eu acordei. O pai pediu para eu falar para o pastor Jairo. E o pastor Jairo revelou que a religião, o Coliseu primeiramente, representa Roma. E quem conhece Roma sabe que é um local muito religioso, principalmente a parte da Igreja Católica. Então o Coliseu no meu sonho representava a religião. E essas pessoas que iam trabalhar são pessoas escravas da religião. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas religiosas. Eu às vezes venho de terno, tá? Não tenho nada contra. Mas veste o terno, veste ali, Bíblia embaixo do braço. Hoje mesmo, cara, eu descobri que tem um homem que é chamado de pastor, que foi chamado de pastor e durante a semana tá na bodega. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Um homem religioso, escravo da religião. E o pastor Jairo falou que muitas pessoas estão assim, escravos da religião. Tem que ser assim, tem que ser assado. Só que, na verdade, são escravos da religião. E quando a porta se fechou, que representando o final, quem que ficou livre? Aqueles que são livres da religião. Aqueles que ouvem o chamado, ouvem a palavra. Não ouvem a religião, mas ouvem a palavra. Porque eu ouvi uma palavra e não fui mais escravo da religião. Quem estava comigo ouviu uma palavra e não foi mais escravo da religião. Foi salvo. Então, o que eu quero concluir essa palavra dizendo, ele nasceu para você não ser um religioso. Ele nasceu para que você venha ouvir a palavra e coloque em prática. Seja salvo, seja liberto. Um dia vá para o céu. Transforme vidas, transforme pessoas. Então, assim como no meu sonho eu ouvi a palavra, nessa noite, ouça a palavra, ouça o chamado e seja livre, seja salvo, seja liberto.
A religião, ela escraviza. Jesus liberta. Jesus transforma. Amém? Dê um aplauso ao Senhor.